do avivamento. Vamos adorar ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Você crê? Eu vejo a glória do Senhor Eu hoje vejo, aqui. Senhor, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. As palmas lá em cima. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora. Cante o mais alto que você puder. Vou levantar e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. a sua glória inundando meu ser. Eu sei. Vou levantar as mãos, vou louvando o seu nome. Porque sinto o Senhor Vou me louvando o seu tocar. nome. Porque sinto o Senhor Vou me tocar. louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Adoramos o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, santo, santo, poderoso. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nas suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nas suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. dai graças ao Senhor, Pois Ele é bom. seu amor é imenso e dura pra sempre. Todo poderoso é o Senhor. Vou erguer
Vou louvar o meu Deus. Vou louvar o meu Deus. Vou louvar o meu Deus. Aleluia. Adoramos o teu nome, Senhor, nesta noite. Não há outro que merece todo louvor, toda adoração. Algo novo o Senhor tem para nós nessa noite. E só depende da nossa fé. Creia, querido. Ora na lamacheira, na lamaçora, na lamacheira, na las. Pegue as suas mãos e declare. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crer. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, com todo o meu coração. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia
impossível para ti, Senhor. Nós nos rendemos a ti e cremos em ti. Nós cremos em ti, cremos no seu poder. Cremos que o Senhor pode todas as coisas, por isso nos rendemos a ti, Senhor. Dê um aplauso a Ele. A ti, Senhor, a ti, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora o teu sangue liberta o cativo. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o aos céus. Aonde você está agora, faça a sua oração. Ó Deus, recebe o louvor e a adoração nessa noite, Senhor. Ó Pai, contempla, Senhor, as vidas aqui nesse lugar. Ó Pai, profetizamos que todas as cadeias, os grilhões estão caindo por terra no nome de Jesus.
Ó Deus, nós temos muito para te agradecer. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o seu amor dura para sempre. Ó Pai, sonda cada coração que adentrou esse lugar. Declaramos, ó Deus, uma noite de avivamento. Declaramos, ó Deus, que toda indiferença, toda insensibilidade está caindo por terra. E oramos, ó Pai, para que nada e nem ninguém venha roubar esse momento. Ó Deus, nós queremos unir a nossa fé agora. Queremos interceder por vidas. Pai, cada nome que está sendo apresentado tem uma necessidade. Cada nome é uma vida preciosa. Senhor, nós oramos agora, apresentando a vida da dona Joseína na tua presença. Oramos, ó Deus, apresentando o Antônio Pinheiro de Souza. Colocamos diante de ti a vida do Albino da Costa. Oramos pelo José Manuel. Colocamos diante de ti, ó Deus, a vida da Natana nas tuas mãos. Ó Pai, chamamos algo precioso sobre essas vidas. Cada nome, ó Deus, que está sendo apresentado agora, nós chamamos a alegria do Senhor, chamamos cura, chamamos o milagre do Senhor sobre cada vida. Você que está nesse lugar, exerça a sua fé, receba vida de Deus, receba o toque de Deus, receba a sua cura, receba o seu milagre, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Antes de você assentar, diga para 3 pessoas: que bom que você está aqui nessa noite. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Que você possa aquietar a sua alma e que você possa manter a expectativa de quando você saiu da sua casa, que há uma palavra que vem do trono de Deus para mim e para você nessa noite. Você pode dizer amém? Creia nisso, queridos. Louvo a Deus porque você está aqui. Quero dar as boas-vindas a quem está vindo pela primeira vez. Você e a sua casa são muito bem-vindos. E como você recepcionou 3 pessoas, eu quero dizer que não existe um lugar melhor para que eu e você pudéssemos estar numa noite de domingo. Amém? Temos tido uma chamada do nosso apóstolo para não negociarmos o nosso domingo. Temos 3 horários: às 10 horas, às 17 horas e às 19 horas. Não negocie. Louvo a Deus por você que tem perseverado. Louvo a Deus porque com certeza você já pode ver os grandes feitos do Senhor. Amém? Gostaria que seus olhos estivessem no telão para nós acompanharmos o informativo IECG. Me ensina a tratar. Se amar, e o seu amor é grande e incondicional. Living in the darkest hours, I will run to you, my Father. You have what I need. You What day is it? And in what month? Junho
junho é conhecido também como o mês dos namorados e aqui é mês de vida amorosa relevante. Nós teremos várias questões sendo abordadas aqui, como sobreviver a uma decepção amorosa, qual é o tempo certo de começar a namorar, qual é a pessoa certa para mim, ou melhor, será que eu sou a pessoa certa? Esses e outros temas nós abordaremos aqui na Juventude Relevante. Vem com a gente! And dance you and me and all other people. Eu sei que várias gerações estão se movendo, mas ao final do culto, a geração da pastora Jaque está se movimentando para enviar algumas discípulas para o encontro com Deus das mulheres. E elas estão numa ação aí, vendendo panos de pratos e outras atividades. Então você que puder colaborar, com certeza você vai estar contribuindo para que uma das mulheres possam aí ir ao encontro com Deus. Então se você vê um grupo de pessoas ali na frente, eles estão nessa atividade. Abençoe, com certeza será muito bem-vindo. Posso ouvir amém da igreja? Amém. Glória a Deus. Nosso apóstolo está no congresso em Manaus, então esteja orando, com certeza, creio que esta noite ou amanhã já estará retornando aqui para a capital, está lá recebendo o alimento para estar ministrando a nós. Então, como eu tenho falado, se alegre, eu sei que é muito importante, né, e é fundamental a presença dele, mas ele não negligencia a sua chamada apostólica. E nessas agendas que nós temos em Manaus, Porto Seguro, Jerusalém, com certeza há um propósito dos céus para que ele possa estar ali, sendo alimentado, recebendo a palavra, e eu e você temos o privilégio depois de receber também. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Esse momento antes da palavra principal, eu sempre tenho dito que é um momento muito especial. Nós temos a liberdade de poder louvar ao Senhor. Há poucos instantes estivemos juntos aqui, entoando cânticos de louvor, louvando ao Senhor com alegria. Isso é maravilhoso. Mas esta oportunidade que eu e você temos, ela também é muito especial. Não podemos negligenciar esse momento, não podemos fazer esse momento como um momento comum. E é tão interessante porque, ao apresentar hoje, no culto das 10 horas, 17 horas, apresentando crianças, eu disse que nós temos um manual da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. E eu louvo a Deus todos os dias pela palavra. E eu louvo a Deus porque na palavra nós temos ensinamentos, temos orientações e temos relatos com um propósito. E desse altar, você tem ouvido aqui, todas as reuniões, você tem sido despertado a algo, que é o que eu quero falar nesse momento. Quando nós abrimos a palavra em Gênesis, que é o primeiro livro, o princípio de tudo, ali nós já vemos no capítulo 4, nós já vemos um acontecimento que na verdade nos desperta para alguma coisa. No capítulo 4, não precisa abrir, ainda não é o texto principal, mas a gente já vê ali um acontecimento, onde dois irmãos, eles fazem uma oferta ao Senhor. Esses irmãos você conhece, é Caim e Abel. Mas a palavra diz que o Senhor atentou para a oferta de Abel. Abel, ele dá o melhor, ele dá as primícias. E se nós colocarmos os olhos no texto, diz que Caim, ao cabo de dias, é provável que depois de fazer todas as coisas, ele foi apresentar algo. Então qual o despertamento? O despertamento é que o Senhor atenta para a oferta. Então esse é um despertamento para mim e para você. Mas ainda no mesmo Gênesis, quando nós vamos para o capítulo 14, ali nós vemos Abraão, que é o nosso pai da fé. Ali ele também faz algo muito interessante. Após ter a vitória que o Senhor concede diante dos inimigos, diz o texto que ele deu o dízimo de tudo ao rei Melquisedeque. Ele dá
o dízimo de tudo. O que eu quero dizer para você, queridos? Não tem como eu e você crermos somente num percentual da Bíblia Sagrada. Eu acredito só em 20%, 30%. Não tem como. Ou nós cremos no 100%, acreditamos na Bíblia, ou não acreditamos. Quando nós colocamos os nossos olhos no profeta Malaquias, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É tão interessante isso, queridos, porque esse momento antes da palavra principal é um momento onde você tem a oportunidade de expressar a sua fé, de expressar a sua honra e de expressar a sua fidelidade. Eu e você, nós temos um Deus que é fiel. Eu posso ouvir amém? Eu já disse que daqui a gente consegue contemplar tudo, então eu vou te dar uma oportunidade. Eu e você temos um Deus que é fiel. Amém. Eu e você temos essa oportunidade. Quando nós colocamos ainda mais os olhos no Gênesis, lá no capítulo 26, nós vemos um relato de Isaac. Ele está diante de uma terra seca, de uma terra estéril, de uma terra árida, e há um período de muita fome. Mas o texto diz que nesse tempo ele semeia, ele planta. E mais para frente um pouco, no final do texto, a gente tem um relato de que ele colhe 100 vezes mais. Por quê? Porque ele fez um curso na Embrapa, porque ele fez um curso na Agraer, porque ele foi tomar um conhecimento técnico? Não. A Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. É tão interessante porque além desses personagens, nós temos exemplos também em Jacó, mas lá no livro da sabedoria em Provérbios, preste atenção, quero só que você ouça, nós temos 3 expressões. Provérbios capítulo 11, verso 25 diz assim: a alma generosa prosperará. Provérbios 22, 9 diz: o generoso será abençoado. E por último, Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel será cumulado de bênção. O homem fiel será cumulado de bênção. É tão interessante, queridos, porque quando nós vamos e vemos o relato de Davi, Davi diz assim: tudo vem de ti. Davi era o rei, era a autoridade maior, mas ele sabe que tudo aquilo que chega às mãos dele vem de Deus. A pergunta para mim e para você é: eu e você temos essa consciência? Eu e você temos expressado a fidelidade assim como ele é fiel a nós? Eu não sei como tem sido a sua caminhada financeira, mas eu não quero te assustar, eu só quero dizer que só tem uma forma. Eu vou repetir: só existe uma forma de você e eu fecharmos a boca do devorador. É o quê? É cumprindo os ensinamentos, é dizimando. Queridos, é tão interessante porque algumas pessoas, elas pensam que a igreja só abre as portas ao domingo e na quarta-feira quando tem o culto. Mas na verdade a igreja em si, ela é uma instituição onde as pessoas estão trabalhando, estão limpando, estão recepcionando, estão atendendo o telefone. E eu louvo a Deus porque não poucas, muitas pessoas, nos dias que elas recebem o seu salário, elas vêm à igreja e elas dizem: pastor, eu gostaria de dizimar, não vou esperar chegar o dia do culto, eu quero dizimar. Entenda você, agora eu vou para o texto mesmo que eu quero destacar. É tão interessante porque é por entendimento. A pessoa faz isso com alegria. E eu louvo a Deus porque temos visto os grandes feitos do Senhor. Eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo número 9. E se pudesse colocar o texto do versículo 5 em diante. Como que é importante esse momento com entendimento e com alegria. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele está orientando. E ele diz assim, no capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 5. Ele diz assim, preste muita atenção: portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Como expressão de generosidade e não de avareza. E ele diz mais: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará.
cada um, contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Os dois últimos versos agora, o 10 e o 11, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, é tão interessante, porque em novembro nós fomos ministrados aqui no seminário de finanças. Fomos ministrados, fomos despertados. Na verdade, as nossas pernas e os nossos alicerces, eles foram abalados. Fomos confrontados. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui. E eu louvo a Deus por aqueles que têm recebido esse momento de orientação, esse momento de despertamento, e têm entrado em cumprir os princípios do Senhor, crendo e sabendo que tudo vem dEle. Você pode dizer amém? Eu queria te dar a oportunidade nessa noite de você poder consagrar uma parte daquilo que tem que chegar às suas mãos. É o momento onde a gente se levanta e vem ao altar, consagrando os dízimos, as ofertas e as primícias. Convido a equipe de louvor, e os obreiros vão estar nos corredores. Você vai dar um sinal e pegar o seu envelope. Segure aí, nós vamos estar orando juntos. Convido toda a igreja a colocar-se em pé. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, que temos nesse momento de expressar a nossa fé, de expressar honra ao Senhor e expressar a nossa fidelidade. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque nada tem nos faltado. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Pai, nesse momento, nós Te louvamos pelos dons, pelos talentos. Te agradecemos por cada profissão. Te agradecemos, ó Deus, pelo local que o Senhor tem plantado os Teus filhos. E oramos, ó Deus, se no nosso meio há alguma pessoa que não está empregada, nós queremos interceder por essa vida, ó Pai. Oramos para que o Senhor abra uma janela nos céus, ó Deus, e essa pessoa possa ter o seu local para trabalhar, e que ela possa dar honra e glórias ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti. Consagramos os dízimos, as ofertas e as primícias nesta noite, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Enquanto nós louvamos, você vai poder deixar o seu lugar e vir até o altar, trazendo a sua oferta, o seu dízimo e a sua primícia.
Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Enivaldo. Graça e paz, igreja do Avivamento. Todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo alegre. Graças a Deus temos sido tão abençoados com a unção, com a presença de Deus. Deus tem mandado palavras tremendas e maravilhosas. Hoje pela manhã minha esposa estava ouvindo uma ministração da pastora Rebeca. E aí ela estava lá na cozinha, dando glória a Deus, amém, isso mesmo. Aí eu fui ver o que era, né? Mas palavra poderosa. Quarta-feira passada tivemos uma palavra tremenda, pastora Jaque, sobre o caminho do meio do caminho. Palavra maravilhosa, tremenda. Fora as palavras do nosso apóstolo, né? Que aí não tem nem o que dizer. Mas nós temos sido tremendamente abençoados. Hoje pela manhã, pastor Breno, à tarde, pastor Joaquim. Deus tem usado tremendamente. Eu estou muito feliz com este tempo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Todos estão felizes? Amém? Abra sua Bíblia aí. Em 1 Reis. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis 17. Versículo 1. Que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te dou graças, meu Deus, por mais essa oportunidade que temos de estarmos diante da tua voz. Estamos aqui para ouvir a tua voz e receber tudo que o céu tem para nós, Pai. Que os corações estejam abertos. Tomamos autoridade sobre este lugar, no nome de Jesus Cristo. Proibimos toda ação do mal e chamamos a presença do teu Espírito sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero falar sobre 5 qualidades do ministério profético de Elias. 5 qualidades do ministério profético de Elias que devem estar presentes em qualquer ministério profético. Elias foi talvez um dos principais profetas bíblicos, dos principais. As referências a Elias são muito fortes, as referências a Elias são muito fortes na Bíblia. A Bíblia diz que apenas 2 homens em toda a humanidade não conheceram a morte. Um dos homens era Enoque e o outro homem era Elias. Elias tem uma importância muito grande na Bíblia. 450, quase 500 anos depois da existência de Elias, Deus levanta um profeta chamado Malaquias, está lá em Malaquias 4:5, e ele diz que Elias haveria de voltar à terra. A importância de Elias é revelada em Mateus 11:17, quando os discípulos interrogam Jesus e perguntam a Jesus: não deveria Elias vir antes do Messias? E Jesus disse: sim, Elias deveria vir antes, e Elias já veio na pessoa de João Batista. Em Mateus 17:3, Jesus sobe ao Monte Tabor e leva consigo 3 dos seus discípulos: João, Tiago e Pedro. Pedro, Tiago e João subiram ao Monte Tabor com Jesus, e quando chegaram no topo do monte, houve algo sobrenatural. Jesus foi transformado em glória, e uma nuvem da glória de Deus desceu sobre o monte, e os apóstolos que estavam com Jesus tiveram uma visão espetacular. Eles viram Jesus no meio, e de um lado, conversando com Jesus, Moisés, e de outro lado, Elias.
Quando Jesus estava na cruz do Calvário, está lá em Mateus 24, 27, 49, quando Jesus estava na cruz do Calvário, na agonia da morte, e ele começou a clamar a Deus, ao Pai, a respeito do abandono causado pela assunção do pecado da humanidade, ele começou a clamar, Eli, Eli, lama sabachthani. E as pessoas imediatamente começaram a dizer, olha, ele está clamando por Elias. Quando o apóstolo Tiago fala a respeito do poder da oração, o poder da oração está lá em Tiago capítulo 5, versículos 4 e 5, e quando ele fala do poder da oração, ele usa como personagem Elias. Ele diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e o céu se fechou, e ele orou novamente, o céu abriu. Então Elias tem uma importância muito grande para qualquer ministério profético. Aí você me diz, pastor, tudo bem, é muito interessante isso, mas o que eu tenho a ver com isso? Isso está falando de um ministério profético. O que o senhor está falando das qualidades que devem ter no ministério profético, se isso está falando dos profetas de Israel? Realmente, o modelo profético de Israel nesse tempo, era um modelo específico para pessoas escolhidas para desenvolver uma chamada. Havia pessoas que eram chamadas para receber o Espírito de Deus, eram os profetas. Durante 1500 anos do tempo do ministério profético, que vai desde Moisés até Malaquias, são 1500, até João Batista, que é o último profeta, que são 1500 anos, poucas pessoas foram chamadas profetas. Na Bíblia há registro de pouco mais de 30 ou 40 deles, apesar de que existiam mais, mas os registros são muito poucos. Então profetas realmente eram pessoas especiais, profetas eram realmente pessoas diferenciadas, ser profeta não era para qualquer pessoa. E quando uma pessoa recebia uma revelação de Deus, imediatamente as pessoas identificavam, sobre aquela pessoa havia o Espírito de Deus. Quando as pessoas queriam saber a respeito da grande direção de Deus, a respeito das grandes decisões da nação, eles procuravam um profeta. E os reis perguntavam, será que existe alguém aí que tenha sobre ele, ou que more nele, o Espírito de Deus? Então realmente eram pessoas específicas, porque a visitação do Espírito de Deus, a morada do Espírito de Deus, nesse tempo era específica, era diferenciada. Mas nesse ministério profético, Deus levanta um profeta chamado Joel, e ele diz, eu vou mudar esse modelo. Eu vou mudar esse modelo onde apenas algumas pessoas recebem o meu Espírito. E ele disse, olha, ele fala para a multidão, um dia todos vocês serão profetas, porque eu vou derramar do meu Espírito sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos, sobre os idosos, sobre todas as pessoas, eu vou derramar do meu Espírito. Esse tempo chegou. Jesus disse para os seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, ele disse, ficai em Jerusalém. Ele já havia ressuscitado, estava chegando próximo à festa de Pentecostes, 40 dias já se passaram da Páscoa, e Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis a promessa de meu Pai. E ele estava se referindo a Joel, capítulo 2, versículo 28. A unção, o derramamento do Espírito Santo, que transformaria aqueles homens em profetas. E quando estava completando-se os 10 dias, cerca de 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, quando de repente do céu veio um som forte, poderoso, tremeu o lugar onde estavam assentados, línguas de fogo vieram repartidas sobre a vida deles, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. No passado, apenas alguns faziam parte da escola de profetas. Hoje, toda a igreja de Deus é a escola de profetas de Deus. Amém?
se somos cheios do Espírito Santo, se Deus nos chamou para sermos do Espírito Santo, envolvidos pelo Espírito e habitação do Espírito, hoje nós somos os verdadeiros profetas de Deus. Amém? Então você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado: boa noite, bem-vindo à escola de profetas. Amém? Todos nós somos profetas de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Então isso que aconteceu na vida de Elias diz respeito a mim. Isso que aconteceu na vida de Elias, essas 5 qualidades, diz respeito a você. Você tem que saber exercer o seu ministério profético. E nós vamos entender algumas coisas. É claro que há muitas outras qualidades na vida de Elias, mas que eu quero centrar nessa ministração em apenas 5 delas. A primeira qualidade da vida de Elias é que Elias sabia mover os céus. Um profeta tem que saber mover os céus. Elias disse: não haverá chuva, senão segundo a minha palavra. E ele cerrou os céus sobre a vida de Acabe, sobre a vida de Jezabel e sobre a vida de todo Israel. Ele estava determinado nessa posição de cerrar os céus, porque ele não aceitava mais a corrupção de Acabe, a violência de Jezabel, a perseguição contra o povo de Deus. 400 profetas de Baal e 450 de Azera comiam no palácio. E Obadias, que era o mordomo do rei, teve que esconder 100 profetas para viver de pão e água por muitos dias. Imagine a situação que estava vivendo a perseguição religiosa na vida de Israel. Então Elias disse: não haverá chuva sobre esse governo, não haverá chuva sobre essa corrupção, não haverá chuva sobre essa afronta, não haverá chuva sobre a vida dessas pessoas que têm se levantado contra a igreja. E nós, como profetas de Deus, podemos nos levantar, temos que nos levantar para saber a hora de cerrar os céus sobre as pessoas que têm se levantado contra a igreja de Deus. E a igreja se levanta para dizer: não haverá prosperidade naqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vida de Deus, contra a ação de Deus na terra. Não prosperarão, não prosperarão, não prosperarão. Glória a Deus, não prosperarão. Você tem que saber fechar os céus, cerrar os céus como profeta. Mas você também tem que saber destravar os céus. E destravar é mais difícil do que fechar, sabia? Quando Elias cerrou os céus, foi uma palavra. Ele disse: estão cerrados os céus. E não choveu por 3 anos e 6 meses. E aí Elias disse: os céus estarão abertos. E não foi bem assim. Por quê? Porque ele foi para o monte e começou a orar. E orou. E nada acontecia. E mandou o seu moço olhar o que está acontecendo. Ele disse: nada, cadê a chuva? Não vem chuva. Ele disse: de novo, vamos orar. Orou. E cadê? Os céus fechados. Não está acontecendo nada, não tem chuva. E orou de novo, outra vez, outra. E só na 7ª vez. Na 7ª vez foi que o seu moço disse: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que sobe da banda do mar. Aí ele acreditou: agora sim, agora os céus estão abertos. Querido, muitas vezes nós, às vezes inadvertidamente, por sermos profetas de Deus, diga: eu sou profeta do Senhor dos Exércitos. Inadvertidamente nós fechamos os céus. Por palavras, às vezes por murmurações, por circunstâncias, às vezes no momento de repente, a gente fala alguma coisa que cerra os céus da nossa casa, cerra os céus do nosso casamento, cerra os céus da nossa família, cerra os céus da nossa prosperidade, cerra os céus da nossa empresa, cerra os céus do nosso trabalho, e depois para destravar esse céu, é muito difícil, não é fácil, parece que a coisa não vai. Eu oro e não acontece, 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 e parece que as coisas não estão sendo destravadas. Mas nesta noite, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem na sua direção. Na sua direção.
Fique de pé. Fique de pé. Profeta de Deus tem que saber travar os céus, mas profeta de Deus tem que saber destravar os céus. E você agora vai destravar os céus da sua cabeça. Primeira coisa, renuncie toda palavra equivocada. Toda palavra profética que você lançou, toda murmuração que você lançou sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Ah, esse casamento é uma droga. Ah, esse trabalho não presta. Ah, para onde que eu vou desse jeito? Ah, eu não aguento mais essa casa. Cerrou os céus da sua casa, do seu trabalho, cerrou os céus do seu casamento, cerrou os céus da sua família. Nós vamos destravar agora. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo e eu retiro dos céus da minha casa toda palavra profética que travou a minha vida, que travou o meu trabalho, que travou a minha família, que travou o meu casamento. Levante assim as mãos aos céus. Diga: eu sou profeta de Deus. E como Elias, eu estou na escola de profeta, aprendendo agora a destravar os céus. Em nome de Jesus, eu ordeno céus destravados, céus limpos sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre os meus planos, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Em nome de Jesus, quem crê e recebe, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Está destravado em nome de Jesus. Está destravado em nome de Jesus. Está destravado em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. Aprenda a destravar os céus. Segunda qualidade do ministério profético de Elias: ele sabia viver nos montes e sabia viver nos vales. Nenhum profeta viveu tantas topografias diferenciadas como o profeta Elias. Nenhum outro profeta. Ele uma hora estava no vale. No capítulo 17, ele começa o seu ministério nos montes de Samaria. Mas logo no capítulo 17, Deus manda ele para o vale. No capítulo 18, ele vai para o Monte Carmelo. No capítulo 19, ele vai, nos primeiros versículos do 19, ele vai para o deserto da Judéia, ele vai para o vale. No meio do capítulo 19, ele vai para o Monte Horebe. E no final do capítulo 19, ele volta para o vale. E só no segundo livro de Reis, no capítulo 1 e 2, é que ele volta de novo para o monte. Ele sabia que a vida era cheia de vales e de montes. Ele lidava muito bem com isso. Ele não alterava a sua capacidade profética, ele não alterava o seu dever profético, ele não alterava a sua intimidade com Deus. Quando ele estava no vale ou quando ele estava no monte, ele era a mesma pessoa, ainda que o vale fosse difícil. No vale havia seca, no vale havia depressão, no vale havia dificuldade, mas ele não mudava a sua intimidade com Deus. Deus falava com ele no vale, Deus falava com ele no monte. Ele obedecia a Deus no vale, ele obedecia a Deus no monte. Não importava qual era a situação que ele enfrentasse, ele estava sempre obediente e sensível à voz do Senhor. Quero dizer, profeta de Deus, Deus tem montes para a sua vida, mas Deus também tem vales. Amém? Se você está no monte, se você está vivendo o melhor tempo da sua vida, se você está vivendo o melhor tempo do seu casamento, se você está vivendo o melhor tempo da sua vida financeira, saiba de uma coisa: pode vir um vale aí. Pode vir um vale aí na frente, mas a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua determinação em Deus e o seu ministério profético não serão abalados. Se Deus está com você no monte, Ele estará com você no vale. Não vão mudar as coisas para Deus. Ele vai te abençoar no monte, mas Ele vai te abençoar e te manter no vale. Amém? Ele vai te manter no vale. Mas muitos estão no vale. Às vezes um vale longo, às vezes um vale demorado, às vezes um vale ressequido, às vezes um deserto onde não nasce nada. Mas esta noite eu quero dizer para você, eu quero profetizar para a sua vida. Levante a sua mão direita aí. Esse vale que tem na sua vida vai acabar. Deus tem um monte para você. É assim na vida de um profeta. Uma hora ele está no vale, mas depois Deus leva ele para o monte. Se mantenha fiel, o teu monte está chegando. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. É para Ele.
vales ou montes, não importa, não interessa. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai te manter, Deus vai te sustentar, Deus vai te dirigir, Deus vai te usar. Amém. A terceira coisa, a terceira qualidade do profeta, do ministério do profeta de Elias, é que ele sabia reconhecer a direção de Deus. O momento, o tempo, a direção de Deus. Ele sabia reconhecer o tempo de Deus. Quando ele desceu ao ribeiro de Querite, Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, era tempo de seca. Ele havia proferido a palavra profética que durante 3 anos e 6 meses não haveria de haver chuva sobre a terra. E ele vai para um ribeiro muito franzino, muito pequeno, eram poucas as águas, e poucos dias depois as águas se secaram. As águas se secaram. Elias ficou desesperado? Não. Elias chorou? Não. Elias ficou entristecido? Não. O que Deus está fazendo comigo? Não. Elias ficou esperando a direção de Deus. Se o riacho se secou, se as águas secaram, é porque Deus tem outra direção para mim. Não tem como duvidar da direção de Deus, não tem como duvidar do ministério, da presença de Deus. Deus vai dar a direção certa na hora certa. Elias não iria ficar acostumado com poucas águas. Deus tinha uma chuva abundante para derramar sobre a vida de Elias. Querido, você é profeta e se secou alguma coisa na sua vida, se secou alguma coisa na sua vida, foi porque Deus permitiu, mas Ele permitiu para melhorar, Ele permitiu para derramar a chuva abundante, Ele permitiu para você não ficar acostumado com coisas poucas, com coisas pequenas. Deus quer te levar a lugares mais altos e lugares mais abundantes. Amém? Tem um ditado que diz que às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Alguém já ouviu isso? Às vezes as coisas têm que piorar. Meu casamento estava tão bom e de repente piorou. Minha vida estava tão boa e de repente piorou. Quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Tem certas coisas que tem que se secar. Tem certas coisas que tem que se secar. Sabe por quê? Porque se o riacho ficasse ali, talvez Elias montasse uma baita de uma cabana e ficasse ali para sempre. Mas Deus falou, não, vamos secar esse riacho, porque eu tenho coisas melhores para Elias. E Deus disse, eu tenho coisas melhores para você esta noite. Você recebe? Diga, eu recebo a direção de Deus na minha vida. Se secar, Deus tem chuva para mim. Dê um aplauso a Ele. Aleluia! Reconheça os tempos de Deus. Reconheça a direção de Deus na sua vida. Ele está contigo. Ele está contigo. A quarta qualidade maravilhosa na vida de Elias, e que nós temos que ter em nosso ministério profético, é entender que Deus transforma a maldição em bênção. Tem gente que fica com tanto medo de maldição, que para até de viver. Fica paralisado, mas o nosso Deus transforma a maldição em bênção, amém? A maior tragédia, a maior maldição que aconteceu na vida de Elias, veio de uma mulher que nasceu em Sidom. Ela era rei dos Sidônios, ela era uma mulher que nasceu em Sidom. Talvez Elias odiasse aquela cidade, e principalmente as mulheres daquela cidade. Como que uma mulher que sai de lá de Sidom e vem aqui para Samaria perturbar minha vida e matar os profetas de Deus? Talvez Elias tivesse uma visão muito trágica da cidade de Sidom e das mulheres de Sidom. Mas quando secou o ribeiro, sabe o que Deus falou para Elias? Ele falou, levanta, vai para Sidom, porque eu escolhi uma mulher para te sustentar. Elias falou, para Sidom? Sim, para Sidom. Uma mulher? Sim, uma mulher. Sabe por quê? Porque Deus vai usar as situações mais inusitadas, as situações mais improváveis, aquilo da onde você fala, não, deste lugar que eu só fui humilhado, este lugar eu só fui machucado, deste lugar só saiu perseguição para mim. É deste lugar que Deus vai te honrar, que Deus vai te ungir, que Deus vai te abençoar, que Deus vai trazer a provisão na sua vida e o sustento. Amém? Talvez você fale assim, eu já fui tão humilhado,
na minha família, Deus vai levantar alguém nessa família para te exaltar. Talvez você diga, eu só fui humilhado neste ministério. Deus vai levantar alguém nesse ministério para te exaltar. Talvez você diga, eu só fui tão humilhado no meu trabalho, no emprego, nessa empresa. Deus vai usar essa empresa. Deus vai usar aquilo que te humilhou. Deus vai usar aquilo que te machucou. Deus vai usar aquilo que te perseguiu. Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai levantar alguém que vai realmente reconhecer o teu valor e vai te sustentar. Deus vai trazer provisão da sua vida, para a sua vida, da onde você menos espera. Você crê e recebe? Diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, a Ele. Não desanime. Não desanime, não desista, não fique preocupado com o que é que está acontecendo na sua vida, da onde vem tanta humilhação, não se preocupe com isso, toda essa humilhação, Deus vai transformar em honra, toda essa humilhação, Deus vai transformar em honra. Alguns aqui estão recebendo, alguns aqui estão tendo a sua vida transformada, alguns aqui estão recebendo visões proféticas, alguns aqui estão vendo já, talvez eu não estou nem falando, mas você está ouvindo, porque o Espírito de Deus está falando com você, que você é profeta, Ele não desistiu de você, e você vai ser honrado, Deus vai te levar para os montes, e Ele vai honrar a sua vida, amém? Vai acontecer, querido, vai acontecer, da onde era menos provável, de uma mulher de Sidom, veio a restauração, veio a bênção, veio a provisão para o profeta Elias. A quinta qualidade que não pode faltar no ministério profético, e que nós vemos no ministério profético de Elias, é que ele não se movia por qualquer coisa, ele só se movia pela voz de Deus. Elias estava no Monte Horebe, numa caverna, capítulo 19, versículos 11 a 13. Elias estava numa caverna no Monte Horebe, e ali, ele estava decidido a não sair daquele lugar, ele estava decidido, Elias é um homem muito decidido, de repente, veio um vento, um mover de um vento forte, um vento que fez aquele barulhão, sabe o que Elias fez? Eu não vou sair daqui, eu não vou atrás desse barulho. De repente veio um terremoto que sacudiu tudo, mexeu com tudo, balançou tudo, mas não mexeu com Elias. Eu não vou sair daqui. De repente veio um fogo que esquentou aquele lugar, e que saiu faísca para todo lado, e saiu luminosidade, fogos de artifício, uma pirotecnia fantástica naquele lugar, fogo, luz para todo lado, e Elias não se moveu. E sabe por que ele não se moveu? Porque a Bíblia diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, e Deus não estava no fogo. Elias tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. De repente, ele ouve uma voz mansa e suave, e sabe o que ele faz? Ele sai da caverna. Eu conheço a voz do meu Deus. Aleluia, eu conheço a voz do meu Deus, eu não vou atrás de qualquer movimento, eu não vou atrás de qualquer coisa, eu não vou atrás de qualquer fantasia, eu não vou atrás de qualquer maravilha, de qualquer coisa, não, eu vou atrás da voz do meu Deus. A voz do meu Deus eu conheço, a voz do meu Deus eu escuto, a voz do meu Deus eu obedeço, a voz do meu Deus toca na minha vida e muda a minha vida, é a voz do meu Deus. Querido, quantos de nós temos nos movido? Muitos que já estiveram aqui, estão em movimentos por aí, muitos já se moveram por causa de coisas, muitos já se moveram por causa de outras vozes, muitos já se moveram por causa de ventos, muitos já se moveram por causa de terremotos, muitos já se moveram até por causa de fogo, mas nós estamos aqui porque nós queremos a voz de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Grupo de louvor pode vir. Fique de pé.
Nós não nos movemos por movimentos, nós não nos movemos por qualquer circunstância, nós não nos movemos por qualquer situação. Sabem de uma coisa? O que mais Deus quer com esse ministério profético, porque o profeta é aquele que ouve Deus e transmite Deus. Isso é um ministério profético. E sabe o que mais Deus quer nesse ministério profético? Falar com você. Falar com você. Quantas vezes Deus tem falado? Deixa altar até. Com certeza deixa altar. Na célula. Com seu líder. Talvez você fale assim, mas pastor, eu não tenho sensibilidade, eu não consigo distinguir a voz de Deus. Eu vou te dar um segredo. Quanto mais você ouve, e quanto mais você obedece, sem questionar, você ouve e você obedece, mais você vai se tornando sensível a Deus, mais Ele vai falando com você, mais Ele vai se revelando para você, mais Ele vai te ensinando, mais Ele vai te fazendo compreender, e mais Ele vai te revelando os mistérios dEle. Quer ser sensível à voz de Deus? Obedeça. Obedeça aquilo que Ele te falar. Eu quero dizer para você que o maior prazer de Deus é falar com você. Deus tinha essa oportunidade todos os dias no jardim do Éden. Ele fez o homem e Ele não deixou o homem sozinho. Ele não deixou o homem lá para conquistar, para avançar de qualquer jeito, não. Ele queria ensinar o homem. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus, como de costume, ia falar com o homem. Ele queria ensinar ao homem. Ele queria explicar para o homem como que as coisas devem ser feitas. Talvez você esteja dando tanta cabeçada na vida, porque você não ouve a voz de Deus falar como as coisas devem ser feitas. Você é um profeta de Deus, e Deus não admite que um profeta fique com seus ouvidos cerrados, com seu coração fechado, com a sua vida amarrada. Você não está dando lugar à voz do Espírito Santo. 10 vezes no livro de Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você tem ouvido a voz de Deus? Coloque a mão no seu coração. Pode cantar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Deus quer desatar o seu ministério profético. A partir de hoje, Deus quer estabelecer uma comunicação direta com você. Você é profeta de Deus. Deus quer te ensinar como fazer no seu trabalho. Deus quer te ensinar como fazer no seu ministério. Deus quer te ensinar como fazer no seu casamento. Deus quer te ensinar como fazer em relação aos seus filhos.
Deus quer te ensinar como fazer em relação aos seus estudos. Deus quer te ensinar como fazer. Mas você precisa ter sensibilidade à voz de Deus. Sensibilidade. Eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas. Eu não quero que venham muitas pessoas. Mas eu quero que venham algumas pessoas que sentiram e disseram: essa palavra foi para mim. Que Deus está te chamando para desatar o seu ministério profético, para estabelecer um novo tempo sobre a sua vida, para cessar o tempo de vale e te colocar num tempo de monte, para fazer com que a humilhação se transforme em exaltação, para trazer o sustento sobre a sua vida, para fazer que as coisas que se secaram sobre você se transformem em oportunidades de novos direcionamentos. Apenas você que recebeu essa palavra rema no seu coração, vem à frente. Pode vir mais à frente um pouquinho. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Abre teu coração, ei! Abre teu coração. É agora. Uma chamada profética, uma voz profética. Abrir os céus, receber direção, receber provisão do improvável. Voz profética de Deus na sua vida. Sair dos vales e ir para os montes. Recebe em nome de Jesus. Abre o teu coração. Os demais, estenda a sua mão para cá. Feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre o seu coração. As duas mãos. Segure o seu coração como se Deus estivesse segurando o seu coração. E Ele vai ativar sobre a sua vida agora essa voz profética. Ele vai reativar sobre você esse ministério profético. E aquilo que tu falares, Deus estará falando através dos teus lábios. Deus estará falando através da sua vida. Aprenda a desatar os céus. Aprenda a receber direção de Deus. Aprenda a ser sensível à voz de Deus. Aprenda a viver nos montes e aprenda a viver nos vales. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós derramamos sobre os teus filhos que estão aqui na tua presença a unção do teu Espírito Santo, a renovação do seu ministério profético. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga palavra, que o Senhor traga instrução, que o Senhor traga conhecimento, que o Senhor traga, Senhor, revelação, porque profeta vive de revelação, profeta se move por revelação, profeta escuta a voz de Deus, profeta entende a voz de Deus, profeta só segue a voz de Deus, profeta só recebe a voz de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, desata os teus filhos, tuas filhas agora, Pai, e levanta-os como profetas dessa geração, na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, nos seus planos. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus, glória ao Senhor, e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não esqueça do que Deus tem feito na sua vida, não esqueça do que Deus vai fazer na sua vida. Hoje vai ser diferente. Diga: hoje foi um novo tempo, hoje começou um novo tempo. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou profeta de Deus e Deus vai dirigir a minha vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja,
Tenha um bom final de domingo, uma boa semana, uma semana abençoada, com a glória de Deus sobre a sua vida. Shalom!